Eu primeiro queria agradecer o deferimento do requerimento que fiz ao presidente. Entendo que é preciso que essa casa, ao votar um determinado assunto, tenha mais conhecimento. E como a tramitação, a medida provisória exige, pela Constituição Estadual e Federal, a votação primeiro da admissibilidade, que é para ver exatamente, bom, esta matéria, ela pode ser objeto de medida provisória, porque não é qualquer assunto que pode ser objeto de medida provisória. Medida provisória é restrita a certos casos de relevância e urgência e que a Constituição, no caso, por exemplo, orçamentário, diz só em caso de calamidade, guerra. E nós temos aí uma situação no Brasil como um todo de abuso da edição de medidas provisórias. A nível federal houve uma limitação grande, porque o Supremo Tribunal Federal já interveio e disciplinou a questão. Aqui no Estado de Santa Catarina, que não são todos os estados que podem editar medida provisória, o nosso aqui pode, há um abuso, claro, desta prerrogativa. Esta urgência para aumentar o líquido do ICMS para 5%, para 20%, e, claro que não é uma urgência do ponto de vista, não tem uma calamidade, não tem uma guerra, não tem uma comoção, não tem uma situação que exija que o efeito seja imediato. Porque qual é a diferença da medida provisória e a lei com urgência constitucional? A lei é 45 dias para votar. 45. A medida provisória tem força de lei e vale na hora que o governador assina. A maioria das coisas podem esperar 45 dias e podem permitir um debate melhor. Podem permitir, por exemplo, que não ocorra o erro que o líder do governo falou aqui agora, que não foi bem debatido a medida provisória. Já era medida provisória. Não foi debatido anteriormente e houve um erro por parte do governo e um erro por parte da Assembleia, que foi reconhecido aqui, como uma série de assuntos. Então, é claro que a medida provisória, ela, por dispositivo constitucional, é uma coisa que deve ser usada extraordinariamente. Aliás, ela foi instituída no Brasil, na Constituição de 88, porque se achava, na época, que o Brasil ia ser parlamentarista. Aí veio o plebiscito e confirmou o presidencialismo. Porque no regime presidencialista não cabe medida provisória. No regime presidencialista não cabe medida provisória. Isso é uma excrescência do direito brasileiro. Não cabe medida provisória no regime presidencialista. O Congresso, a Assembleia tem que debater. O líder do governo propõe, o Estado propõe, o governador propõe e debate-se. E não entra em vigor de imediato pela força de alguém. A medida provisória é mais uma excrescência maior que o decreto-lei, porque o decreto-lei ele não entrava em vigor na hora. Editava e era por decurso de prazo. Se o Congresso não votasse, entrava em vigor. E o decreto-lei dizia quais eram as matérias que podia editar. Era meia dúzia. A medida provisória não, já entra em vigor de imediato e diz as matérias que não pode. Então, pode sobre muitas coisas. Mas, além disso, neste Brasil, que tudo pode, o chefe do Executivo, aonde pode editar medida provisória, edita medida provisória sobre assuntos que não têm a relevância e a urgência que a Constituição prevê. Então, com todo o respeito, o deputado Giacomo fez aqui agradeço a leitura do relatório, mas eu voto contrário à admissibilidade. Por quê? Não tem a discussão, não, aqui não trata do assunto. A admissibilidade não trata do assunto. Ela trata de, esta matéria pode ser objeto de medida provisória? Não. Esta matéria não pode ser objeto de medida provisória. A urgência e a relevância não são a urgência da Constituição. Pode ser a urgência do governador, pode ser a urgência do deputado Darcy de Matos, do nosso líder da base aí, pode ser a urgência do secretário, mas não é a urgência que está prevista na Constituição. Eu voto não.